Estou passando para vocês aqui um item muito interessante de um dos clientes que a gente faz o trabalho de consultoria, onde essa pessoa ela tem dificuldade em entender por que o banco recusou um desconto de duplicata dela. Então, eu estou querendo passar aqui para que você tenha noção de por que o banco recusa, às vezes, algumas operações. Isso aqui você não aprende na escola, você não aprende em nenhum curso. E eu acho que o legal do canal é que a gente possa estar qualificando esse empresário para que você não chegue lá na frente do seu gerente e não saiba o que ele está falando para você, entendeu? Então, por que o banco, muitas vezes, ele recusa a operação de duplicata? Então, você vai aprender agora. Eu acho que o básico que a gente tem que passar aqui é, muitos empresários não sabem nem o que é uma nota fiscal, um duplicata, o que é um sacado, o que é um cedente. E se a gente não sabe falar o básico, quando chega na frente do gerente, a gente se confunde e não consegue entender por que o gerente não faz essa operação com a gente. E aí, você vai sair daqui, nesse vídeo, de uma forma simples, mas muito mais qualificado para conversar com o seu gerente. E se você é gerente de banco, você também, às vezes, tem essa recusa e não faz a menor ideia de que o banco faz isso, né? E eu quero te propor para prestar atenção com muito carinho. Eu vou passar de uma forma muito simples para você, como a gente passa em todos os vídeos aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, eu quero que você coloque aqui nos comentários, que você faça outro tipo de questionamento, porque às vezes gerente de banco entra em contato comigo para poder tirar essas dúvidas, porque ele não tem noção disso e o banco muitas vezes não faz o treinamento para ele. O cara é promovido, é jogado numa cadeira, bota uma gravata nele e fala assim, pronto, você é gerente. E aí você está atendendo um cliente que muitas vezes também não sabe. O cliente está pedindo para você uma antecipação. Ele não sabe como é que funciona isso. E agora eu vou falar para os dois, para que você possa aprender de uma forma muito simples, porque o banco recusou uma operação de desconto de duplicatas para você. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, existe uma coisa chamada sacado e cedente. Cedente, se você é um empresário que vende alguma coisa e você emite uma nota fiscal, um boleto para alguém, você emite o seu boleto para um sacado. Muitas vezes a gente pega o boleto e não presta atenção nele. Mas é só olhar lá em cima. Cedente, a loja que você comprou. Sacado, você, porque você vai pagar. Se você é o empresário que inverte o ponto e está vendendo, você é o cedente de um título para um sacado. E aí, quando você chega para o cliente, para o gerente, e fala assim, mas por que eu estou com concentração de sacado? Preste atenção nessa frase, porque você já ouviu e, de repente, nunca prestou atenção. Sacado é o seu cliente. E lá na ponta tem algumas premissas que o banco recusa e você precisa entender. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos falar um pouquinho do que é o boleto. O que é o boleto, tranquilo? Então, para esse desconto de duplicata, lá no passado, lá nas origens, a gente tinha dois tipos de boleto. O primeiro era um boleto sem registro. O que era o sem registro? Você chegava lá, acontecia muito em igreja, acontecia muito em outros órgãos, e falava assim, você pegava um papel, comprava isso no banco, ou então pedia o banco entregava para você não tinha que preencher nada. Era só preencher o valor, lá no banco pagar e entrava na tua conta. E aí o banco falou, cara, eu tenho que saber a origem. O Banco Central, na verdade, proibiu isso porque eu preciso saber a origem. Se o Daniel chega lá no banco e paga um boleto de R$ 1 milhão, e aí entra R$ 1 milhão na conta de X pessoa, essa pessoa não tem a origem que foi do Daniel, ela tem que declarar de onde veio esse mil. E antigamente acontecia muito isso, então pararam de fazer isso. E aí eu vou explicar um pouquinho mais por quê, tá? E aí mudaram as cobranças para uma cobrança com registro. O que é uma cobrança com registro? Primeiro, você precisa ter toda a informação do sacado. Se o Daniel entra numa loja para poder comprar um iPhone ou para comprar qualquer telefone, na hora de emitir a nota fiscal, ele tem que emitir no nome do Daniel, com o CPF X, no endereço tal. Então, eu tenho que registrar todo o sacado. É por isso que o nome da cobrança se chama cobrança com registro, porque tem um registro de quem está efetuando o pagamento, porque eu vou descobrir a origem de quem está pagando. O Daniel tem que ter dinheiro declarado para poder pagar aquele boleto para o cedente que mandou esse título para ele. Tranquilo? Então, essa aí, cedente é quem cede o título, sacado é quem paga. E por que lá atrás o Banco Central proibiu de que a gente fizesse operações sem registro? Cara, lavagem de dinheiro era perfeita. Você imagina aqui, ó, não estou falando sobre segmentos, mas eu vou pegar o mais simples que tem para ficar claro para você. Imagina que eu entre na igreja agora e queria doar R$ 1 milhão. Eu pegava esse boleto sem registro, botava 1 milhão, ia no banco, pagava 1 milhão em dinheiro, em espécie, e acabou. Não queria saber a origem de onde veio, não tinha noção de quem pagou. Então, o Banco Central chegou e falou assim, não vamos mais trabalhar com cobrança sem registro. E aí, quando você faz uma operação de desconto de duplicata, mesmo lá atrás, tendo a diferença entre sem registro e com registro, o banco só fazia com registro. Por quê? Porque ele queria identificar o sacado. E aqui que começa a pegadinha. Se eu tenho sacado, eu consigo estudar para ver se o cara tem restrição ou outros pontos que eu vou falar um pouquinho mais adiante.
Agora, essas duplicatas, esses boletos, que é o que a gente fala no mercado, eles têm uma coisa chamada float. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aqui pode quebrar a nossa empresa. Float, o que é float? Uma palavra complexa, vamos dizer assim, pequenininha, é complexa de você ver no mercado, porque as pessoas não falam isso para você, mas pode estar acontecendo na tua empresa. Float é o prazo de recebimento do boleto pago. E aí eu vou lá, vou te dar um pequeno exemplo que acontece em todas as empresas que eu entro para poder fazer parte de VT e VR, que é Vale Transporte e Vale Refeição. Você vai lá, fecha com uma empresa que presta esse serviço, o cara coloca um float de 2 dias para você, você paga o boleto, e aí esse boleto não é acreditado na conta dos funcionários. O funcionário fica sem ir para a empresa porque não conseguiu transporte, porque o cartão não foi recarregado, e o teu alimentação também não tem condições de pagar o almoço. Por quê? Porque o teu almoço ainda não foi acreditado pela empresa. Só que a empresa pode ter colocado para você aqui um prazo de recebimento de 2 dias. Aí você chega lá no banco e fala assim, paguei o boleto. Mas por que não entrou na conta do meu funcionário? Aí você fica lá brigando com o teu funcionário, quando, na verdade, é falta de conhecimento sobre essa palavra float. Eu vou dar o primeiro exemplo para você. Imagine que eu pegue o exemplo 1, pegue um boleto e vou no banco do boleto, um banco Itaú, vou dar um exemplo aqui, em dinheiro e pague lá no Itaú. Pronto. Se o meu float for float 1, eu paguei hoje, hoje não conta, entra amanhã. Se o meu float for 0, eu pagando hoje, hoje à noite está acreditado, tranquilo, entra no dia de hoje, ele só espera fazer a compensação e o dinheiro é acreditado para o seu funcionário. Então, tome muito cuidado. Algumas empresas fazem essa questão de float, porque o tempo que você fica com o dinheiro do cliente, você consegue fazer mais dinheiro, concorda? Porque você pega esse dinheiro e aplica em outras coisas. Então, negociar float é uma coisa muito importante. Desculpa. Aí entra aqui um segundo exemplo, que eu vou falar para você. Imagine que eu estou pegando um cheque do próprio banco, um pagamento no próprio banco, eu peguei o boleto, levei lá no Itaú, mas com um cheque do Bradesco. Quando eu faço esse tipo de pagamento, eu tenho que esperar o cheque do Bradesco compensar, aí automaticamente pegar o meu dinheiro e pagar o boleto. Se o boleto for float 1, quer dizer, o cheque eu tive que esperar compensar, dependendo do tempo de compensação do cheque, bate na conta corrente, eu vou lá, pago o boleto vai ficar mais um dia preso, quer dizer, às vezes eu posso estar levando aí diversos dias. O terceiro exemplo que eu tenho para pagamento é, você pega um pagamento de outro banco em dinheiro, eu pego o boleto do Itaú, levo no Bradesco e pago em dinheiro no Bradesco. Quer dizer, ainda tem a compensação do banco lá para mandar para o Itaú acreditar, sim, a conta dos seus funcionários. E, cara, isso aqui eu vou falar uma coisa para você, isso pode quebrar uma empresa se você não tem esse fluxo. Você chega lá, faz o pagamento do boleto, tem clientes que não vão, tem funcionários que param de trabalhar, porque o cara não tem como ir trabalhar. Se você não sabe negociar float com a tua empresa fornecedora, você começa a bater cabeça. Então, preste atenção muito nos seus contratos de float para que você possa estar aí entendendo, talvez até na hora do teu desconto de duplicado, porque assim, demora a receber o teu float mal negociado. No passado, quando eu era gerente de banco, o que eu fazia? Eu isentava boleto dos clientes. Os clientes ficavam loucos. Caraca, não paga o boleto, você é muito burro, você paga boleto. Eu ia lá e isentava. Só que eu botava um float 5. Imagine que um cliente teu pagando um boleto na segunda-feira, você só ia receber na outra segunda-feira. Eu ficava com o dinheiro 5 dias. Então, ter o dinheiro para eu poder trabalhar 5 dias era melhor do que te cobrar uma tarifa de pagamento de boleto, lá que você tem aquelas tarifinhas que aparecem para a gente lá, o custo do boleto, né? Em condomínio aparece muito isso. Eu vou falar uma outra coisa para você, que se você paga, às vezes, um boleto de condomínio, tome muito cuidado, porque a negociação do banco, às vezes, está R$ 2, R$ 3, e a imobiliária passa para você a 7, o que significa que a imobiliária está ganhando dinheiro em cima da tarifa que ele está falando que você tem, mas quando, na verdade, paga para o banco um outro ponto. Eu te falo que float e essas tarifinhas, se a gente não prestar atenção como empresário, elas acabam prejudicando demais o caixa da empresa e podem até quebrar o seu negócio. E aí entra, propriamente dito, a questão do desconto de duplicatas, né? Então, é importante, gerente e também, nossa, aqui quando a gente fala empresário e cliente, né? Tome muito cuidado. Primeiro, a gente tem que entender a regra. Os bancos têm algumas regras para poder estar fazendo desconto de duplicado. Só que o gerente desconhece e você também desconhece. Então, vamos pensar o seguinte, aqui a regra que a gente está fazendo nesse banco é um percentual de 20%. O banco criou uma regra de só trabalhar com um percentual de 20%. Tem banco que dá 100%, tem banco que 50%, 15%, 10%. Então, você tem que primeiro entender qual o percentual que o banco dá para a gente fazer esse tipo de operação. Se o teu banco é 20%, vou fazer um exemplo aqui muito simples. Eu estou pegando uma operação de 100 mil, entregando para o meu gerente, com 5 clientes,
com cheque de até 20 mil. Por quê? Porque esses 20 mil são 20% de 100. Aqui, muita gente se confunde. Então, só vou falar devagar para ficar bem claro para você. Então, se o percentual é 20%, eu não posso ter nenhum dos 5 clientes com nenhum outro tipo de cheque acima de 20 mil. Se eu bater acima de 20 mil, ele vai passar de 20%, o banco não vai aprovar. Esse exemplo aqui é o mais simples, assim. Isso aqui é o filezinho para a coisa rodar, tranquilo? Eu vou pegar um exemplo 2, onde eu tenho uma operação de 100 mil e tenho 5 clientes. Só que um deles, 30%, que seria 30 mil. E aí o banco fala para você assim, cara, não consigo fechar essa operação. Aí você levou 100 mil para o banco, você já está precisando da grana, o banco não está conseguindo fazer a tua operação porque você tem um cliente de 30 mil. Aí, cara, você sai de lá chateado, o gerente também não sabe te explicar por quê, então aqui é simples para poder te explicar. Tem um cliente de 30 mil que fica 30%. A operação tem que ser 20, você não vai conseguir descontar. Aí, cara, o gerente vai lá e retira esse cara de 30 para. Tirei 30 mil, acabou o nosso problema. Eu não tenho problema nenhum com isso, tranquilo? E aí você fala, puf, retirei esses 30 pau. O que acontece com você? Esse pulo do gato aqui é importante para você prestar atenção que quando o teu gerente fala que não conseguiu fazer a operação, é porque nem ele pode ter entendido a nova operação. Se a gente tem uma operação de 100 mil e eu retiro 30, eu vou fazer uma outra operação retirando 30 mil. Você concorda comigo? Os cheques são os mesmos. Aí eu estou lá com uma operação de 70 mil reais novas. Tirei os 30 mil, viraram 70, só que olha o que acontece com a nova operação. Eu tenho um cheque de 10 e 3 cheques de 20, concorda? Porque eu tirei aquele de 30 mil. Só que agora é o seguinte, o de 10 mil, eu tenho uma concentração de 14%. Esse cheque está dentro. O restante passou de 30. Perdão, passou de 20. E aí, cara, o teu gerente não sabe por que a operação não rodou. Não rodou porque essa nova operação ela está concentrada mais do que 20%. E ele não sabe te explicar isso. E aí, quando dá ruim nesse tipo de operação, ele fica lá, pô, não deu. E você, cliente, você, cara, mas eu te entreguei 100 mil, como é que eu não consigo descontar 100 mil? Você não consegue descontar 100 mil porque a regra desse banco é uma concentração de 20%. Só que quando você tirou os 30, o restante da operação total passaram-se os outros cheques a mais de 20, chegou a 29% de concentração. O gerente não sabe te informar isso. E você, cliente, nunca teve nenhum tipo de treinamento como a gente está conversando aqui agora. E é por isso que eu queria, como empresário, te pedir para que passe isso para outros empresários, que eu tenho certeza que esses empresários nunca tiveram esse tipo de treinamento. Isso aqui, como um serviço de utilidade pública, não tem cobrança, não tem nada. Nosso canal não tem pegadinha. A gente passa a informação do início ao fim de uma forma simples, para que você chegue na frente do seu gerente e se sinta mais qualificado. E se o gerente também está vendo isso aqui, cara, se você entendeu isso aqui, pelo amor de Deus, passe de uma forma mais simples para o seu cliente. Às vezes você não sabe por que você está recusando e você fala, eu não sei, porque não, a diretoria. Cara, não adianta botar culpa em outra pessoa. Eu gosto muito de uma frase de Einstein, que ele fala o seguinte, se em 5 minutos, se você não conseguiu passar a sua mensagem de uma forma muito simples, é porque você não entendeu. E aí eu acho que as pessoas não entendem isso e falam para a pessoa, não deu. Cara, não é que não tenha dado, está fora da autonomia do gerente. Então, o que eu quero te pedir aqui é o seguinte, pega esse vídeo, passa para alguns empresários, porque eu tenho certeza que esses empresários terão as informações necessárias para que você possa estar, assim, tendo tudo que você tenha como empresário para chegar no banco e não ser, assim, pego de surpresa por que foi recusado. Foi recusado por concentração. E, como eu te falei, nosso canal aqui é simplesmente mensagens muito, de um nível acadêmico muito alto e, consequentemente, de uma forma muito simples para que você possa estar colocando aí na tua empresa. Sou Daniel Couto Lima e divulgue, comente aqui embaixo e me dê outros temas para que eu possa estar te ajudando aí no próximo projeto, beleza? Até o próximo vídeo, até lá.